Oi, gente. Eu tô aqui para falar para vocês uma dica bem legal de como aprender inglês sozinho. Eu vou falar para vocês como é que foi a minha experiência, o que que eu fiz para conseguir aprender e compartilhar com vocês, né? Bom, deixa o seu like, se inscreve aí, tamo junto. Bom, galera, então, quando eu resolvi aprender inglês foi quando eu me deparei com uma barreira na faculdade, quando nas matérias praticamente a maioria tinha inglês para usar em algum artigo, ou tinha algum material em PDF ou algum livro para prova que era em inglês e senti como uma barreira muito forte, porque na faculdade tinham pessoas que já eram fluentes, aí você fica naquela, você fala, putz, nunca ninguém me avisou, ninguém me orientou. Para o mercado de trabalho também é muito importante. Hoje não é mais um diferencial, né? É normal, um pré-requisito muitas vezes para várias vagas boas, né? Então, eu tentei muita coisa, né? Curso de línguas da faculdade, curso tradicional de escola de inglês, curso online também de inglês, que eu achei muito melhor, muito bom. Até que eu praticamente, depois dessas experiências, eu segui sozinho estudando inglês. Então, o que funcionou comigo foi basicamente estar imerso o tempo todo no inglês, que é você muda o seu aplicativo do celular tudo em inglês, coloca o teclado em inglês, você põe Facebook, Instagram em inglês, você começa a assistir vídeos no YouTube em inglês com legenda em inglês. E você vai lendo, sabe, pequenas notícias, algum assunto que você gosta na internet em inglês. E vai começando com pequenos textos, você vai entender 10%, 20%, vai forçando a sua mente no caminho do metrô, do trem, do ônibus para a faculdade, para voltar, no caminho para o trabalho, para ir, para voltar, vai lendo coisa em inglês e depois você pode assistir filmes e séries com áudio em inglês e legenda em inglês. E vai também entender 10%, 20% bem pouco e vai forçando isso com filmes e séries que você já conhece e depois você vai ver que vai entender cada vez mais. Com o tempo você vai poder evoluir para filmes e séries que você nunca viu com áudio e legenda em inglês e isso vai fazer você cada vez mais perceber uma evolução, porque no começo o nível de entendimento é muito baixo, mas com o tempo você vai perceber, nossa, eu estou entendendo muito mais coisa que eu não entendia antes. Então, o que eu fazia também era, não dá para você, por exemplo, você tem um texto, sei lá, sobre negócios no LinkedIn, né? E não dá para você ficar o tempo todo parando a leitura para saber o significado de uma determinada palavra e voltar e não sei o que, isso daí vai encher o saco, você vai ficar frustrado, você vai perder muito tempo. O legal é você ler tudo e entender o contexto mesmo. Vão ter palavras que você não vai entender porque você nunca viu, ou são termos técnicos, ou é igual à língua portuguesa. Tem palavras que você nunca viu, vai precisar do dicionário para saber o significado. E no inglês não é diferente. Então, é muito melhor, pelo menos funcionar assim para mim, você entender o contexto geral daquele áudio, daquele texto, daquela série, do que parar o tempo todo e querer saber o significado. Você pode fazer isso depois, sabe? Ou tomar nota rapidinho de algumas palavras, mas é legal deixar fluir porque o importante é entender o contexto. E depois disso, com celular, com leitura, com o listening, né, escutando, você tem que treinar escrita, né? Então você traduz textos em inglês, depois pega a tradução do português que você fez, volta ela para o inglês, com pequenos textos, médios textos até os grandes. E a cereja do bolo é a conversação, você treinar a falar. Mas isso depois que você ficar imerso bastante tempo no inglês, sabe? Com a audição, com a leitura, acostumando a ter esse contato com o inglês o tempo todo, nas mídias sociais, nos aplicativos.
Depois, por último, você parte para a conversação. A escrita, vai treinando a escrita também desse jeito, traduzindo o texto em inglês que você quiser, ou um trecho de um textinho, faz para o português, volta o português para o inglês. Isso vai te ajudar a treinar bastante. Para a conversação, o indicado é você falar com nativos. Você tem que conversar com algum intercambista da sua faculdade. Você precisa usar aplicativos, de repente o Italki, que você consegue agendar conversas, né, com nativos, ou também grupos do Facebook, procurar pessoas com inglês nativo para conversar, porque o nativo é melhor porque ele é a realidade, ele vai representar a pessoa mesmo que fala inglês, e porque um brasileiro falando, por exemplo, você tem mais facilidade para entender, e não é a realidade se você for viajar para os Estados Unidos, por exemplo. Então, um nativo ele vai falar do jeito real, né? O mais difícil para entender. Então, é legal, se você tiver acesso, procurar treinar a conversação com nativos. E eu acho que eram essas dicas que eu tinha que dar para você. Se você ficar 6 meses nesse processo, você vai evoluir muito. E se você ficar 1 ano, você vai evoluir mais ainda. Muito mais, na minha opinião, do que alguém que ficaria, por exemplo, num curso tradicional, numa escola de inglês. Essa imersão direta o tempo todo vai acostumar o seu listening, você vai treinar o speak e o writing, né, também. Vai treinar a escrita, e isso para o TOEFL, para quem vai fazer intercâmbio, é excelente. Para quem vai viajar também a turismo, ou para quem vai viajar para trabalho, vale a pena, porque o mais importante não é treinar gramática, né? Precisa entender o que as pessoas estão falando, precisa saber conversar e saber escrever. Basicamente isso. Então essa era a dica que eu tinha para vocês, galera. Para mim funcionou e eu acho que para vocês vai funcionar também. Se você não quer pagar um curso, se você tem dúvidas se é possível aprender em casa sozinho, eu fiz desse jeito. Depois de várias experiências com cursos tradicionais, eu fiz assim. Quanto mais imerso na língua, no inglês, mais próximo você vai estar de um ambiente como se você estivesse lá naquele país que fala a língua inglês. Então, quanto mais você escutar, quanto mais você ler, quanto mais contato com a língua, mais você vai entender o que as pessoas estão falando, mais você vai poder entender o que está escrito no livro, nos sites, etc. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa o like, se inscreve e tamo junto, galera. É nóis.